Meus amigos, sejam bem-vindos. Quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy. Estamos fortes, estamos rumo ao final do campeonato. Eu considero que esta parte já é a reta final da Liga, não é? As últimas 10 jornadas, 9 jornadas, já considero a reta final. Não sei se são 9, se são 10, são 9. Hã? São 9? A próxima é 26, Ok. portanto são 9. Como é que estás, Cardoso? Estás bom? Tiveste uma boa semana? Foste cortar o cabelo hoje? Fui cortar o cabelo ontem. Boa. Cabelinho na régua, como se costuma dizer. Na régua? Como assim? Nunca ouvi essa expressão. Como nunca ouviste essa Cabelinho expressão? na Cabelinho régua? na régua. Oh, Miguel, já tinhas ouvido isto? Já? Poça, Igor, tu estás assim. Por amor de Deus, poça. Pá, andas não em que sei do que é que mundo? estão a falar. Ai, Cabelo na régua? Não sei. Não sei. mas, Ora bem, tudo a rolar, tudo Tudo a rolar. normal, Muito tudo bem, tranquilo, haja saúde. muito bem. Olhem, hoje vamos ter um episódio diferente, vão já perceber algumas diferenças, vamos ter convidado, portanto já o vou chamar. Vamos aqui mudar um bocadinho o formato que normalmente fazemos. Normalmente olhamos para as dicas da semana anterior, depois olhamos para a jornada, depois vamos às apostas. Vamos aqui começar na mesma pelas dicas, mas depois vamos logo às apostas e depois deixamos 2/3 do programa para a conversa. Portanto, dicas da semana passada. Rodrigo Pinheiro, 13 pontos, 13 gol e pontos, clean sheet. gol e clean sheet, belíssimo gol até, diga-se de passagem. Begraoui não rendeu particularmente bem. Baixo. 3 pontos apenas. 3 pontos. É engraçado porque eu quando sugeri não, mas dei a dica do Begraoui, obviamente Begraoui toda a gente conhece, mas eu dei mais a dica no sentido de quem não quiser ir com o capitão dos clássicos, Certo. tem aqui uma boa oportunidade, teoricamente teria aqui uma boa oportunidade, mas o Estoril Empatou. recebeu o Casa Pia, portanto jogo onde até poderia fazer aí qualquer coisa, acabou por não fazer grande coisa. É isso que costumam marcar gols em todos os jogos. 0-0. Sim. São muito irregulares. E dei depois também o Maresi, que confesso que não tenho aqui na cabeça, mas digo-vos já que o Maresi fez nada mais nada menos que 1 ponto. Portanto, tudo somado, 13, 16, 17 pontos. Ok, humilde. Dá uma média de 4 pontos, ponto qualquer coisa, por jogador. Mais. Portanto, vistas... Mais. Não, 16. 5 pontos. 17, 5 pontos, sim. 17, 5 pontos e qualquer coisa por jogador. Não, ok, não é péssimo. O Rodrigo Pinheiro salvou aqui bastante. Salvou-te. Aliás, o Rodrigo Pinheiro, ele esteve lesionado, falhou cerca de um mês com uma lesão muscular, regressou à titularidade e já deu 2 clean sheets e agora também um gol, portanto está a voltar o Rodrigo Pinheiro que nós conhecemos. O Rodrigo Pinheiro, ele não está emprestado por ninguém, para não? Não. Olha, boa cena para o Famalicão. Vamos já às nossas apostas. Cardoso, como é que estamos? Estamos bem. Não, a nível de calendário, a nível de classificação. Estás a dizer o quê? A classificação geral ou Não, a nossa... eu contra ti. Ganhaste? Espera aí, vamos ao separador. Miguel, mete Ganhaste esse esta separador. semana. Volto a dizer que porcaria de foto que tu escolheste ali, Miguel. Não podias ter esperado que eu fizesse a barba? Amor de Deus. Igor, foi goleada. Foi goleada. Foi Então, goleada. eu fui com Rodrigo Oscar Pinheiro, e Rodrigo Pinheiro. Quem? Oscar Pietuzewski Pietuzewski. e Rodrigo Pinheiro. Ok. Dá 21, os dois juntos. Portanto, Eu o fui- 13 do Rodrigo, E 8 do E Pietuzewski. eu fui de Gabri Veiga e Chiquinho, deu 8. Tudo junto. Tudo junto. 5 Certo. Gabri Veiga, 13 Isto devia Chiquinho. contar 2 pontos para mim. E o gol do Pietuzewski, meu Deus do céu. Conta-me lá. 12-9. 12-9. 12-9 para ti. Muito bem. E é para irmos já às apostas de hoje? Vamos já. Não temos Braga nem Sporting este fim de semana. Exatamente, não temos nem Braga nem Sporting, é verdade. E como ganhaste, podes ir tu. Tens que Sim. me dizer os jogos porque eu não estou... Consegues eu vou abrir aqui então? enviar. Não, por favor? Eu vou aqui enviar. Então, eu vou de... Portanto, nas equipes, nos candidatos ao título, vou... Onde é que está o Benfica? Ok, está ali. Eu vou pela uma aposta segura. Vou de Kivior, esta na segurança, e vou de...
Héctor Hernández. Héctor Herrera. Bons tempos, Héctor Herrera. Eu estava lá no jogo em que ele se deu canto e depois do canto deu o gol do Benfica. Héctor Hernández, não é? Héctor, sim. Parece-me só, nem fui ver aqui o boletim das ausências, vou assumir que o nosso menino Héctor está operacional, sim. E o Santi Garcia está operacional? O do Gil também? Desculpa, Santi, o nosso menino Santi, onde é que ele está? Santi, está operacional, sim. Muito bem, né? Deixa-me ver o que é que eu vou fazer aqui. Porto Moreirense. Nunca sei o que pôr do Porto. Chega ali ao intervalo, tira 2 gajos, lixa-nos logo. Benfica com o Arouca. Será que vai jogar o Bá? Ou o Dedic? Qual Bá? O O Bá? lateral? Sim. O Benfica joga semana a semana. Samuel Dal. Pavlidis é menino de ir para o banco. Não acredito. Descansar para a Champions. Não, mas não tem estado muito bem. Vou de Sheldrup. E Jovan. Giovanni Cabral? Joga, não joga? Joga. Não fui ver. O Giovanni... é melhor não dizer nada. Jovan que é? Nada, depois digo-te no fim. Muito bem. Então, Giovanni e Andrea Sheldrup, eu vou de... Kivior e Héctor. Muito bem. Feitas as formalidades, está na altura de falarmos aqui de uma coisa, que é uma coisa que eu nem sempre dou relevo, não costumo falar aqui, mas que naturalmente é importante, e tendo em conta até agora a reta final da competição, da Liga e da Fantasy, da Liga, Fantasy Liga Portugal Bet-League, que é a classificação. Há vários tipos de classificação. Vocês, obviamente, nas vossas aplicações e no site conseguem ver as classificações. Tem a classificação geral, onde estão todos os jogadores, os 60 ou 70 mil. Tem as classificações do clube que escolhem como o vosso clube quando se registram na aplicação da Liga. E, portanto, são logo automaticamente colocados nessa liga. E tem depois as vossas ligas privadas. Há quem tenha nenhuma, há quem tenha 20, há quem tenha 10, há quem tenha 3. E, portanto, há a classificação. E, obviamente, ao longo do jogo, as 60 ou 70 mil equipas que estão inscritas, normalmente há uma taxa de retenção em todas as fantasies de todo o mundo mais baixa do que o que seria desejável, porque as pessoas ou vão se esquecendo ou vão desistindo. Pronto, a vida acontece e nem sempre as pessoas têm o discernimento de todas as semanas estarem a fazer coisas para a fantasy. É normal, acontece em todas as fantasies. Obviamente quem joga há mais tempo sabe que isto é verdade. Provavelmente também já desistiram de algumas fantasies, ou por razões profissionais, ou por razões pessoais, ou por outras, porque se cansaram simplesmente. E portanto há que dar valor a quem joga. É o mesmo, há que dar valor, obviamente, sem desmerecer os outros. Há que dar valor a quem joga e quem está no topo das classificações. E portanto nós... era uma coisa que eu já queria fazer no início da Fantasy. Quando começássemos a chegar à reta final, eu ia tentar falar com alguns dos jogadores que estão na parte de cima da tabela. Entretanto, já descobri que o líder da Fantasy não é quem eu achava e, portanto, vai ser fácil chegar à pessoa. Portanto, vou avançar para o convite. Mas este era um convite que eu já queria fazer e eu só percebi que ele estava em segundo lugar na classificação geral recentemente. Porque era um convite que eu já queria fazer há algum tempo, porque há várias formas de jogar fantasy. Há quem jogue fantasy mais com o coração, digamos assim, olhe jornada a jornada, faça uma coisa um bocadinho mais por sensação, olha, o jogador X está aqui numa boa fase, vou apostar nele, ou o jogador Y tem aqui 2 ou 3 jogos teoricamente mais fáceis, vou apostar nele. Portanto, há quem jogue assim, e há quem jogue com a versão analítica
da coisa, não é? Olho para uma série de dados que eu às vezes trago aqui, que eu às vezes faço menção, mas que se eu trouxesse todos os dados que nós temos para aqui, o podcast seria muito maçudo, seria muito complicado de seguir, e portanto o que eu faço é aqui um misto, tentar aligerar a coisa. E este convidado que nós vamos ter aqui, que eu já vos vou apresentar, tem uma visão muito analítica da Fantasy. Obviamente também jogará com sensações, mas eu tenho a certeza que a vertente analítica é muito interessante e é muito premente nas suas análises. E portanto, sem mais demoras, vou aqui apresentar a pessoa que está em segundo lugar na geral da Fantasy, da Fantasy Liga Portugal Betclic, que para quem segue um bocadinho mais as redes sociais, nomeadamente o X ou o Twitter, certamente já tropeçou pelo perfil dele, porque ele fazia, entretanto não tem feito, já lhe vou questionar porquê, umas análises muito interessantes sobre dificuldade de jogos, possibilidade de clean sheets, possibilidade de marcação de golos, que ajudam bastante aos jogadores mais analíticos, digamos assim. E portanto, nós não vamos dizer o nome, mas vamos dizer o nome que ele tem na Fantasy e no Twitter, que é Senso. E portanto, sem mais demoras, Senso Beat, exatamente. Como é que estás, camarada? Estás bem? Bom dia, tudo bem? Desde já agradeço o convite e prazer estar aqui convosco, falar um bocadinho de Fantasy e vamos a isso. Vamos a isso. Olha, primeiro queria só, Cardoso, eu não tenho aqui à minha frente a classificação, mas tu tens. Portanto, o primeiro lugar é do Luís Corredora, não é? Certo. Que tem 1675. 1675. Em segundo lugar aparece o Senso Beat com 1651. 51. Qual é a vantagem do segundo ao terceiro? 10 pontos. 10 pontos, muito bem. Quem está abaixo do Senso é o Amandio Costa com 1641. Ok. Para já, quero que me fales do grau de confiança que estás na tua vitória final. Não, sinceramente não penso muito nisso. Eu já jogo Fantasy há mais anos do que me lembro, e eu tiro gozo disto, esteja-me a correr muito bem, esteja-me a correr muito mal. Este ano está a correr bem, mas eu olho da mesma maneira, que é, eu olho para a minha equipa e vejo como é que a minha equipa pode estar melhor para a semana seguinte. Se isso me dá o primeiro lugar, se isso me dá o último, é um bocado irrelevante, não é daí que tiro o gozo da coisa. Portanto, sinceramente não pensei muito nisso. Se acabar em primeiro, acabei em primeiro. Se acabar em, sei lá, centésimo, acabei em centésimo, não estou minimamente preocupado. Atenção, mas claro que gostava de ganhar, não? Claro, mas como não posso mexer nas equipas dos outros, isso era a única maneira que eu tinha de ganhar, era mexer nas equipas dos outros. Era o que eu ia dizer, que já estamos numa fase onde já, obviamente, já há aqui uma real possibilidade. Sim, para quem anda e, portanto, na frente, é isso, os prémios são bons. Exatamente, os prémios são bons. Exatamente. Olha, falaste aí que já jogas Fantasy há muitos anos, há mais anos do que te lembras, foi essa a tua frase. Fala-me um bocadinho da tua experiência no geral, porque eu também já jogo fantasies de várias modalidades há muitos anos. Fala-me um bocadinho da tua experiência, como é que tens visto o crescimento desta secção do desporto, digamos assim, porque nós vemos um crescimento nos últimos anos muito grande do betting, não só das casas de apostas com apostas 1x2, mas obviamente tudo o que está inerente a outro tipo de betting. E esta vertente, que é uma vertente que já anda aqui há muitos anos, desde as ligas recordes, desde, para quem, por exemplo, segue a NBA, por exemplo, de ir ver as estatísticas nas ligas semanais, portanto, uma série de coisas. Entretanto, agora transformou-se também aqui numa oportunidade grande de negócio. Fala um bocadinho de como é que tens visto este setor do desporto, digamos assim. Eu acho que as apostas e a fantasy acabam por andar um bocadinho de mão em mão. Mão dada, não é? São primos, no fundo. Quem joga fantasy, de certa maneira, está... ou pelo menos quem joga fantasy seriamente tem noção como é que o mercado de apostas funciona e se calhar aposta bastante.
Também conheço pessoas que usam a Fantasy para não apostar, porque é uma maneira de apostar sem envolver dinheiro. Certo. Mas é um mercado que eu acho que só tem potencial para crescer. Tem a ver mais com chegar às pessoas. Por exemplo, a Liga Record foi uma coisa enorme. Eu, por acaso, nunca joguei, mas foi uma coisa enorme. Mas estava sempre restrito a quem comprava o recorde na altura certa. Portanto, era limitativo. Eu acho que era a revista ou qualquer coisa assim do género. Eu acho que houve uma Era altura que era a algo desse revista, género. não é? Era uma revista de início do ano que vinha com os plantéis aquela, todos. Eu tenho ideia de miúdo de ter comprado uma vez ou outra, mas nunca comecei a Liga Record. Mas hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, consegue-se chegar às pessoas muito mais cedo, com muita mais frequência, e quer uma pessoa jogue como eu, que pode chamar-se competitivamente, quer uma pessoa jogue só com amigos do trabalho, amigos, a malta com quem vai à bola, é sempre um jogo interessante. Portanto, acho que tem um potencial imenso de poder agarrar quase 50% das pessoas que veem futebol da liga que a Fantasy representa. Sim. Esta foi a primeira edição desta vertente liga com o apoio da BetClick, com a Liga Portuguesa de Futebol. E eu tinha-te dito, quando conversámos para preparar isto, eu tinha-te dito que te ia perguntar pontos positivos e pontos negativos, e disse-te para falares à vontade, porque eu tenho estado ao longo das últimas semanas a ouvir algumas pessoas da comunidade para perceber alguns defeitos, e há bastantes, e algumas virtudes, que também há bastantes também, até para depois dar o feedback de podermos, a partir da próxima temporada, começar a melhorar aqui para chegarmos a um nível de excelência. Portanto, queria ouvir aqui 2 ou 3 coisas que tu achasses que podia melhorar para o ano e 2 ou 3 coisas que tu achas que foram mais ou menos bem executadas. Vamos começar pelo que se calhar não está bem, para acabarmos em beleza e não ser ao contrário, começar em cima e acabar em baixo. E eu aqui seria, se calhar vou ser um bocadinho nerd de fantasy, porque eu acho que os problemas estão mais, se calhar, nos detalhes do que uma coisa assim mais geral e globalizada. Por exemplo, nos chips, acho o duplo, triplo capitão super exagerado. Okay. Se a coisa acerta minimamente, é um boost muito um grande. duplo triplo capitão tem o mesmo valor que uma jornada média anda nos 60 e muitos, 70 e poucos pontos. E, por exemplo, o primeiro lugar, eu tenho ideia que ele, na soma dos 2 capitães, quando usou o chip, andou nesses valores, e muita gente andou nesses valores quando se usaram na Double Game Week do Benfica. O Benfica, assim, no início do Exato, que foi o Benfica Rio Ave. Já não me recordo do outro jogo. O Benfica Rio Ave era o Santa Clara? Já não me lembro. não, se calhar não foi essa que ele usou, mas já não me recordo. Pronto, mas faz eu percebo 70 e tal pontos. Sim, eu fiz quando usei e também foi isso, que pontuei mais ou menos. E pode ser uma coisa um bocadinho exagerada, e se for recuado um bocadinho para duplo capitão ou um triplo capitão, é uma coisa mais equilibrada. Okay. É mais estratégico de vou escolher nesta jornada porque acho que o jogador A, B ou C tem uma jornada muito boa e pode aqui marcar 2 golos, e etc. Com um duplo, triplo, os pontos são tão grandes que depois eu acho que se cria. Isto também pode ser bom, de certa maneira, porque pode fazer renascer certas épocas. Sim, é um pau de 2 bicos, não é? Porque é isso, nunca vai haver nenhuma coisa que se... Eu nestas coisas também sou um bocadinho purista, porque comecei a jogar a Fantasy quando só havia um wildcard, quando não havia chips, só havia isto na Fantasy da Premier League. Da Premier League, sim. Portanto, eu apanhei o jogo no seu mais cru possível,
e é o jogo que eu mais gosto, portanto se calhar vou ter sempre tendência a dar sugestões, Claro, a empurrar o jogo nesse nós sentido. compreendemos, toda a gente compreende que estes chips foram colocadas ao longo do tempo nas fantasies para promover um bocadinho, não os mais puristas, digamos assim, Exatamente. mas para aquela trazer, malta, claro, exatamente, para trazer puxar aquela a malta que não é tão jogadora. Portanto, todos nós por assim dizer. compreendemos que, apesar de a visão purista ser também a que eu mais gosto, tenho de compreender que isto é um negócio, quanto mais pessoas jogarem, mais dinheiro haverá para a continuidade, para melhorias, portanto, obviamente compreendemos que há aqui uma balança e a balança convém estar mais ou menos equilibrada, portanto eu concordo contigo e é uma coisa que, só para revelar aqui um bocadinho a ponta do véu, está a Liga e o provider e nós também envolvidos, estamos a estudar aqui a questão dos chips, o que fazer e como nivelar aqui algumas coisas, vamos ver que conclusões é que vamos chegar e por isso é que o feedback é muito importante, o feedback construtivo, não o feedback de parvoíce, mas mas sim, concordo contigo e vamos ver. Tens mais algum ponto? Mais uma vez, são detalhes, são duas coisas muito rápidas e é em relação à pontuação. Ok. São os guarda-redes que são muito penalizados. Principalmente os guarda-redes dos clubes mais baixos, com os pontos negativos. Normalmente, em todas as fantasies, isto é a primeira fantasy que joga com esta regra, que o guarda-redes não ganha pontos negativos aos golos pares. Portanto, sofre 2 golos, menos 1, sofre 4, menos 2. Uhum. O que acontece nessa fantasy é que ao terceiro golo sofre o menos 2, ao quarto golo sofre o menos 3. Isto é super penalizador para uma posição que já não vai fazer muitos pontos. Exatamente. Que é um guarda-redes que vai ter muitos pontos de defesa, muito provavelmente vai acabar o ano com muito poucas clean sheets. Um guarda-redes que faça muitas clean sheets vai acabar o ano com muito poucos pontos de defesas. O objetivo é um bocadinho arranjar se vale a pena o que acaba com mais clean sheets ou com mais defesas ou o equilíbrio entre os dois. E ao penalizar os guarda-redes que sofrem muitos golos, retira-lhes um bocadinho a capacidade de fazer defesas e limita tudo o que para mim limite o menor número de opções que possamos escolher, acaba por ser prejudicial ao jogo, porque vai fazer com que toda a gente acabe por ter mais ou menos a mesma equipa. O que não é muito saudável. É giro eu estar a ver o Gil Vicente porque tenho o Lucão, mas a seguir também ver o Moreirense, apesar de não ter ninguém, porque o meu amigo tem o André Ferreira. E eu quero que o André Ferreira sofra golos. E para isto precisamos de equipas diferentes e de muitas opções para o jogo ser mais saudável. Deixa-me fazer-te aqui uma questão. Dirias que a penalização deveria acabar ou, por exemplo, retirar o teto de defesas? Ou seja, não haver limite para defesas? Eu acho que deveria ser só os guarda-redes a sofrerem golos. Quando sofrem golos pares, tira-se menos 1 ponto. Okay. E um bocadinho como as fantasias clássicas estão. Estou a perceber o que estás a dizer. Porque vai haver sempre o guarda-redes que faz poucas defesas e sofre muitos golos e ninguém vai escolher esse. E isso não há maneira de tornar isso uma boa escolha de fantasy, mas vai haver sempre, por exemplo, um Bernardo Fontes este ano seria muito melhor se o Tondela não estivesse sempre perto de sofrer um terceiro golo. Porque assim que sofre um terceiro golo, ele tem que fazer mais 2 defesas. Exatamente. Para andar equiparado aos outros guarda-redes do valor dele. Faz sentido. Olha, deixa-me perguntar-te aqui uma coisa sobre avançados, que é uma coisa que eu tenho debatido internamente e externamente, que é os avançados, não, os pontas de lança mesmo, os pontas de lança que naturalmente podem fazer pontos pelos seus key passes e obviamente podem marcar golos, podem fazer assistências. Remates à baliza, tu colocarias os remates à baliza, um determinado número de remates, vamos aqui atirar para o ar 3 remates enquadrados com a baliza, a valer 1 ponto, por exemplo. Achas que era uma boa ideia? Eu acho que isso pode trazer um problema, que é tornar quem já é muito bom ainda melhor. Ok. E acaba-se por... Isto são coisas muito sensíveis.
acaba-se por exemplo, vamos dizer que a cada 3 remates à baliza ganha-se mais um ponto, os avançados. A probabilidade de um avançado não dos grandes fazer 3 remates à baliza é muito baixa. Ok. Eu disse 3, podem ser 2, não é? Foi um número que eu tirei Mas ao ar. mesmo 2, a probabilidade, claro que pode-se fazer o cap, que só é aos 2 e aos 4 já não recebe, portanto assim não se beneficia um Suárez, um Pavlidis, um Samu não agora, mas um jogador dos grandes que vá ter esse volume de remates por jogo. Porque mesmo um Chuchu que joga 80 e tal minutos, que é o jogador que mais chuta a baliza do Nacional, eu acho que este ano chegou, posso estar enganado, mas eu tenho a ideia que este ano só chegou uma vez aos 4 remates à baliza num jogo. E muito provavelmente ao final da época não vai passar, não joga, não chega. Portanto, é um bocadinho complexo de como beneficiar os avançados, não beneficiando demais os dos grandes, tornando de certa maneira a haver menos opções para capitães. Os dos grandes vão ter sempre aquela coisa de pelo menos 2 remates vão à baliza, ou pelo menos 3 remates vão à baliza, e um Suárez torna-se ainda muito melhor do que já é, um Pavlidis torna-se ainda muito melhor do que já é. Portanto, é complicado nesse sentido. Claro. Eu acho que a maneira mais fácil de resolver isso é tornar os avançados mais baratos. Ok. Mais baratos. É a maneira mais fácil de afetar, por exemplo, avançados que não vão conseguir fazer muitos pontos de golos e assistências, eles serem mais baratos para estarem na equipa porque valem mais pelo preço. Claro. Na equação, beneficiar mais. Do que, por exemplo, está-se a gastar, por acaso não há muitos, mas está-se a gastar 7 ou 6 ou 6,5 num avançado, e depois ele está sempre meio preso no banco porque precisa mesmo dos jogos certos para termos a certeza que ele vai fazer pontos, porque senão se calhar é muito arriscado e mais vale esse dinheiro não usar e ir com um médio mais certo ou ir com um defesa mais certo do que com um mais baratucho. Compreendo o que estás a dizer. É muito sensível aí que os avançados não têm mesmo uma resposta certa. Se calhar baixar o preço 0,5 todos a menos poderia fazer diferença em haver mais gente a escolher, porque abrindo esse budget dá para depois fazer uma evoluçãozinha no outro lado. Claro. Só para terminar, e já vamos falar aqui de estratégias e visões analíticas, uma das coisas que algumas pessoas apontam e que eu também às vezes olho e penso, ok, bate certo na minha concepção, e depois às vezes no dia a seguir olho e penso, afinal não está tão certo, é o preço dos premium. Portanto, os Pavlidis desta vida, os Suárez desta vida, no início achaste que estavam valores adequados ou demasiado baixos? E continuo a achar muito baixos ainda, mesmo agora que a coisa já se tornou um bocadinho mais saudável com o aumento dos preços, natural, não é? Achei na fase inicial. Achei porque eu acho que é difícil, é uma linha difícil de navegar, porque ao não se permitir as equipas a terem muitos jogadores dos grandes, o engagement para a população geral será menor, não é? Porque o jogador mais casual vai escolher os jogadores que conhece, portanto, e naturalmente vai conhecer mais jogadores dos grandes do que dos não grandes. Para o jogador mais competitivo de fantasy é se calhar mais giro haver menos jogadores de grandes, porque é sempre uma escolha fácil. É sempre mais fácil pôr se calhar um terceiro defesa dos grandes do que um médio estar aqui na luta de um médio, de uma equipa média-baixa que se calhar marca, se calhar não marca, ainda não sei bem os minutos dele, portanto vale a pena ou não. Sim, esse se formos a ver mais ou menos as equipas no top 10, anda tudo. Eu sou capaz de ser o que tem menos jogadores de grandes, mas anda tudo no mesmo número dos 6, 7, 8. É muito. Pronto, é aquilo, torna a player pool mais pequena, torna o jogo se calhar menos interessante, porque andamos a ver, sei lá, eu agora se quer ganhar pontos ao primeiro, eu só preciso de olhar para 3 jogadores da equipa dele e ele olha para 3 jogadores da minha equipa.
Porque o resto E vai é ser muito tudo mais ou mais menos interessante igual. se forem vai ser tudo 8. igual, exato. Há aqui só para também desvendar aqui um bocadinho, há aqui duas coisas que são muito peculiares da Fantasy em Portugal. A primeira coisa é a quantidade de jogadores que nós não temos uma total certeza do que valem. Obviamente nós sabemos o que é que vale para a Valide e sabemos o que é que vale o Samu. Mas, por exemplo, o Luís Soares, quando vem para o futebol português, o Luís Soares no início da Fantasy, se eu não estou enganado, deixa-me só, 10.5. estava 10.5. Nós não tínhamos noção total de como é que ele iria, não é, adaptar-se. E quando eu falo do Soares é o caso mais extremo, porque podemos ir a 20 mil casos de, por exemplo, Pablo no Gil Vicente. É verdade que já tínhamos tido um cheirinho do Pablo na época anterior, mas estamos a falar do terceiro avançado do Gil na época anterior. Portanto, a nossa liga tem uma particularidade muito interessante, que é, há muitos jogadores novos todos os anos, muitos. Há plantéis que mudam 70%, 80%, se quisermos ir ao Alverca, 100%. E depois há jogadores que nós não conhecemos tão bem, e portanto esta é a parte difícil de às vezes avaliar. A parte boa é que somos sempre surpreendidos ao longo da Fantasy com o aparecimento de muitos jogadores que nós nem... Por exemplo, o Sidney Cabral veio da terceira liga, da terceira divisão da Alemanha. Nós já tínhamos ouvido falar do Sidney Cabral. Diz. Eu acho que a questão é mesmo essa. Como já sabemos que a surpresa é um fator inerente, que vão haver jogadores que deviam estar a 6, que estão a 4,5, que vão haver jogadores que deviam estar a 4,5 e estão a 5. Claro. Mais vale, eu acho que pecar por excesso no preço dos grandes. Sim. Porque sabemos que depois vão aparecer as opções budget naturalmente, budget no final. não se sabe. Sim. Ninguém sabe quem era o Marcos Abraham, ninguém sabe se... Claro, não sei, o Oscar há Rivas do Vitória, o Juan ano Castilho do Vitória. Jogadores que não sabíamos e que nem precisam de ser, por exemplo, o Sidney é o melhor exemplo, certo. mas há jogadores intermédios que são importantes para estruturas de equipa que não se sabia, e isso também é o giro da Fantasy. É isso. E competitivamente onde ganhas as distâncias é aqui, é chegares a esse jogador bocadinho mais cedo que os outros. Sim, e esta leva-me para a segunda particularidade desta Fantasy específica da Liga Portuguesa, que é a diferença quase absurda entre os três, e se quisermos incluir aqui um bocadinho o Braga, tem ali alguns jogadores que também se enquadram neste plano, a diferença absurda entre essas equipas e as pontuações das outras equipas, que faz com que a equação tenha que ser colocada na mente com, ok, eu quero ter estes jogadores realmente inflacionados de forma a que competitivamente seja também interessante ter outros jogadores, mas também não posso inflacionar a um ponto extremo, porque isso vai afastar os jogadores mais casuais de entrarem, porque eles vão chegar, vão querer tentar fazer uma equipa e não vão conseguir, ou podem não conseguir ter determinado tipo de equipa, e que rapidamente desistem porque não se querem preocupar a ver um jogo de um Gil Vicente, ou de um Moreirense, ou de um Estoril. Portanto, é uma equação muito difícil quando se calcula isto. Se fosse uma fantasy mais direcionada para hardcore, aí era mais simples, porque aí eu conseguia rapidamente criar aqui na equação um peso muito maior para esses jogadores. Neste caso, como é uma liga também mais abrangente, é preciso também ter aqui um bocadinho de jogo de cintura para compreender que tem que haver aqui um caminho para ser mais... É uma linha de muito tenue, muito difícil. Este foi o primeiro ano da Fantasy Liga Portugal Betclic, portanto tenho a certeza que para o ano será muito mais... O equilíbrio vai ser muito mais premente nessa linha tenue que tu falaste. Vamos então olhar aqui para a vertente mais positiva, digamos assim. Dá-me aí duas ou três coisinhas. Deixa-me só fazer uma coisa, que é em relação à pontuação, mas é uma vírgula. Diz. E se calhar baixar o número de pontos, o número de alívios, cortes, as ações defensivas, né? etc., para conseguir o ponto defensivo, poderia também ser positivo, porque abre mais opções. E o que é que achas do cap dos 2 pontos por jogo? O cap eu acho que, imagina, pode ser bom,
porque se aparece de repente um jogador qualquer por alguma razão passa ao threshold por muito, pode desequilibrar imenso e toda a gente o tem e isso não é bom, mas não acho que seja um problema, acho que se também soltasse o cap, se fosse era só um e toda a gente tinha e toda a gente acaba por ter sempre, por exemplo, o Begrau, e deste ano acontece que toda a gente o tem e acaba por não ser bem um fator. Vai ver sempre estes casos da Fantasy que quer uma pessoa ponha cap ou não, portanto não acho, e ainda por cima returns defensivas é difícil. Eu lembro-me que tem que ser uma equipa muito, muito má que mesmo assim sofra poucos golos, portanto é difícil. Eu lembro-me não que acho que o cap esteja mau. A Real Fever, quando tinham, não é? Quando existiam, a Real Fever não tinha cap, e eu lembro-me que, por exemplo, era mais fácil. Eu lembro, estou a pensar aqui em vários exemplos, por exemplo, lembro-me de um Lincoln que dava muitos, eles na altura tinham os duelos e tinham as CBIs, e o Lincoln, por exemplo, como não havia cap, ele rapidamente dava-te 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos às vezes, entre a soma das duas, e que depois, mesmo quando ele não marcava ou assistia, compensava quase golo ou assistência com isso. Lembro-me, por exemplo, do Portimonense ter um defesa que era o William, se não estou em erro, que em CBIs, ou seja, ações defensivas, era um absurdo, que compensava os golos que sofria. E eu, por acaso, gosto mais de não haver, mas compreendo o porquê de haver, como tu disseste bem, depois um jogador que começa a navegar essas duelos, essas ações defensivas e essas peças com muita facilidade, depois também entra rapidamente na esfera de todas as equipas. Muito bem. Tens mais alguma nota de ressalva ou podemos ir não, positivo? Não. Boa. Agora vamos para a parte positiva. O que é que gostaste mais? Para além dos prémios, que eu sei que os prémios são atrativos. Acho que os prémios são sempre bons, claro. Eu, por acaso, é a primeira Fantasy que jogo. Bem, não, a da Premier League tem prémios, mas é para um grupo tão restrito que uma pessoa nem pensa neles. Joga tanta gente que nós nem sonhamos. Mas os prémios são bons. Eu acho haver aplicação facilita muitas coisas para muita gente, apesar de eu usar muito browser. Vem de ser um bocadinho de dinossauro na coisa. Eu gosto de fazer a Fantasy pelo browser. Eu acho que depois no fundo é difícil especificar o que está bem, porque tudo o resto acaba por estar bem. Pode haver aqui um detalhe ou outro que as coisas não estão bem, mas se continuo a jogar, se estou a jogar não é só porque estou bem classificado, é porque gosto como é que o resto está feito, como é que estão feitas as pontuações, as atualizações são praticamente na hora, que é sempre bom, mantém sempre o engagement, porque vejo que houve um gol qualquer, estou a ver o jogo, vejo que houve um gol, passado um bocado vou ao telemóvel, vejo e já estão lá os pontos, e isto é sempre bom. Acaba por ser silencioso, mas toda a gente que joga Fantasy está a fazer isto. Exatamente. E acaba-se por refletir depois as pessoas querem continuar a jogar ou não, que é o que interessa. Exato. Estares ali engajado. Eu acho que o resto das coisas estavam tão bem feitas, só é preciso, no fundo, haver mais pessoas. Quanto mais pessoas houver, mais interessante é, mais conteúdo à volta, mais pessoas a falar. Sim, mais comunidade se cria, depois é um bocadinho bola de neve. Bola de neve, sim. Há uma coisa que posso já avançar, que é, vamos ter significativamente mais conteúdo a partir da próxima temporada. Estamos aí a trabalhar em algumas coisas. Vamos ter aí algumas melhorias em grãos de areia que ficam ali na engrenagem. Eu sei que houve muitas pessoas que falavam e era um problema real e que nós trabalhámos, a Liga e o provider trabalharam para resolver, e acho que agora já está mais ou menos, já está bastante melhor, que é os jogadores novos. Portanto, há um jogador que jogue, que apareça e que às vezes possa não estar criado, ou porque vem dos júniores, ou porque vem do fim do mundo e não está. Portanto, essa questão também já está bem melhor, e para o ano vai estar absolutamente perfeito. Portanto, acho que sim. Queria falar agora da tua vertente mais analítica, porque quem te seguir no Twitter, tu agora não tens feito, mas durante muito tempo fizeste, que era
colocavas a dificuldade dos jogos, colocavas as probabilidades, por exemplo, de uma equipa marcar 2 ou 3 golos, portanto a versão mais analítica, mais direcionada para os dados. Eu queria que me falasses da balança que tu tens dentro de ti entre a sensação e o analítico. Eu neste momento, isto para quem não joga assim até pode parecer esquisito, mas eu neste momento sou 95% analítico. O que vai de sensação é mais a minha sensação de quantos minutos cada jogador joga. Porque eu de certa maneira, calculando uma aproximação, claro, nunca é um valor exato, mas uma aproximação de quanto é que um jogador vale, e por consequência, quanto melhor é a sua equipa em relação à outra que vai jogar, quanto é que isso afeta os pontos que pode fazer, eu tenho uma aproximação de quanto é que vale um jogador, portanto eu só preciso de saber quantos minutos é que ele joga para perceber até onde é que ele chega. E as sensações vão um bocadinho mais daí, de tentar perceber treinadores, tentar perceber rotação, tentar perceber quem é que está agora se calhar na calha para voltar ou não, como é que isso afeta os marcadores de penaltis, por exemplo, porque um jogador que bate penaltis, que, por exemplo, um caso muito específico apesar de não terem um único penalti este ano, mas do Famalicão, tenho 90% de certeza que se o Aranda voltar é ele que bate os penaltis. Isso naturalmente afeta o valor do DAS, porque no segundo que o Aranda voltar o DAS não tem o mesmo valor, e olhar para outras opções, vocês estavam a falar um bocado do Rodrigo Pinheiro, pode passar a fazer sentido, porque passa a ser o defesa do Famalicão com mais minutos garantidos, com maior probabilidade de chegar a golos, apesar do Diaz ter feito uns golos já. Sim. Livres. E nenhum de penalti. Mas é um bocadinho isto. É engraçado porque eu não sei se tu jogas mais modalidades, não? Não jogo mais modalidades. É engraçado porque na NBA quem quer ganhar ligas da NBA só pode ir pelo analítico. É que não tens outra hipótese. E é engraçado ver que o analítico chegou às fantasy da NBA muito cedo. E agora, obviamente, já está no futebol também há muito tempo, mas é engraçado ver que cada vez mais o analítico é o que conta, porque é exatamente o que tu estavas a dizer. Eu estava aqui a pensar, porque eu estou em várias meias finais de fantasy de NBA, estava aqui a pensar exatamente nisso, que é, eu já não olho, na maioria das vezes, eu faço as minhas escolhas, tanto em draft como em depois escolhas durante a semana, eu tiro os nomes, eu vou para não ser tentado. Exatamente, porque eu tiro o nome do jogador da minha busca e só olho para a vertente analítica, por causa dos minutos e obviamente por causa de outras coisas, mas é engraçado ver porque é exatamente isso. Digamos que vocês são uns Brentford da fantasy. Não, é porque se tu fores pela sensação, por exemplo, vou dar aqui um nome, Gustavo Sá. Só se fala do Gustavo Sá, para onde é que vai o Gustavo Sá, craque, maravilha do jogador e não sei o quê, mas depois tu deixas-te levar por essa ideia do Gustavo Sá e vais ver as pontuações do Gustavo Sá e não são particularmente boas, não são péssimas, mas não são uau, portanto é engraçado ver e eu gosto disso. O valor do jogador e tudo, não, eu percebo. Claro, é isso. E acho que as fantasies faz muito sentido por isso. E eu não jogo tanto no analítico como vocês, muito menos agora que estou completamente arredado. Estás que é 900? 900 e qualquer coisa. Mas percebo que seja... E então acho que quanto mais para o fim vai, ainda mais atenção a isso tenha que dar, por qualquer pontinho conta. Sim. Como é que tu fazes... duas coisas que eu quero antes de irmos aqui a uma coisa mais rápida. Como é que tu, no início da competição, e já falámos aqui da particularidade da fantasy em Portugal, que tem muitos jogadores desconhecidos, como é que tu fazes a tua primeira escolha? É verdade, depois há os wildcards e tens tempo para corrigir, mas
convém que já não chegues muito atrasado à utilização do primeiro wildcard, nem que sejas obrigado, e também convém que não sejas obrigado a usar o wildcard muito cedo, porque depois pode fazer falta em determinados momentos estratégicos. Como é que vais mais pelo seguro? Qual é que é o grau de risco que tu tomas na tua primeira equipa? Eu normalmente ando sempre em risco zero. Isto para certas pessoas pode parecer uma chatice, mas eu acho que ando quase sempre em risco zero o ano todo. Portanto, no início do ano, o que quero dizer é que o número de jogadores para quem olho é muito pequeno. Se tenho algum com mínimo risco, tenho já um plano B feito sobre o que é que vou fazer com aquilo e como é que vou reestruturar a equipa, e depois a partir da quinta, sexta jornada já se começa a ganhar uma sensação por quem é que joga e pelo valor das equipas, não é? As equipas nunca são o que esperamos que elas vão ser ao início do ano, e a partir daí já começam a ver jogadores com minutos sérios que uma pessoa possa dizer, ok, ele vale entre isto e isto. Porque senão até lá não risco muito, e até se forem ver a minha equipa ao início, eram muitos jogadores que o ano passado correram bem. Claro. Também tinha a ver com o calendário, mas eu não sei a equipa de cor, mas se fosse pensar devagarinho conseguia chegar lá, e era tudo de jogadores que o ano passado resultaram, e eu tinha a ideia que iam ter bons minutos este ano. E só depois a partir daí é que se começa a olhar para outras opções, porque estar a olhar para um jogador do Estrela da Amadora que jogou 90 minutos esta jornada, mas de repente eu ponho e na jornada a seguir joga-me só 60, não é o mesmo jogador. E eu prefiro coisas muito, muito, muito certas. Eu raramente ponho o pé fora da poça. Quando ponho, são jogadores assim dos grandes, porque ou uma mudança de posição, ou porque o principal se lesionou e o banco é muito barato, e é aqui uma maneira de fazer um triple up. São coisas assim muito pontuais, porque eu faço muito a minha equipa, isto tem mais a ver com o estilo de jogo, para não ter que chatear com transferências, amealhar o máximo de transferências possíveis, porque há sempre lesões, há sempre o treinador que se chateia com o jogador, e é aí que tem que mexer, e que eu quero ter flexibilidade para ao final da jornada, quando olhar para o telemóvel, estar contente. Mas, por exemplo, nós falamos aqui, Senso, no início da época, por causa dos jogos da pré-época, que nos ajuda para a Fantasy, porque temos tido quase sempre as fichas de jogo dos jogos das equipas da Primeira Liga na pré-época. Este ano não foi o caso, porque só começou a contar a partir da quarta jornada. Por isso deu para perceber as primeiras três, mais ou menos, quem seriam os jogadores que iam jogar mais tempo, assim. Mas tu olhas também para o que é pré-época, tentas pesquisar a esse ponto para perceber se, pronto, ok, que o ano passado, não vou dar um exemplo, mas imaginemos o defesa direito do Gil Vicente até jogou muito tempo, mas tu vês que ele nesta pré-época praticamente não jogou, foi outro. Tu olhas para essas situações também? Eu até tentaria olhar para isso de alguma maneira, porque era uma maneira de tentar inferir minutos, apesar de a probabilidade de estar errado ser enorme. Mas depois é muito difícil ter acesso aos 11, aos minutos que fizeram na pré-época, de tudo o que é clube, que não são os 4 grandes. Muito, muito difícil. Foi um dos desafios que na altura se teve, para aquelas primeiras dicas iniciais. Nós aqui temos uma sorte maior, que é eu conseguir ali a nossa malta da informática, e disse, tirem-me um Excel com todas as equipas, todos os minutos disponíveis de pré-temporada, onde eu só tinha que pesquisar basicamente por equipa. Portanto, ia ao filtro e só metia jogador com mais de X minutos, jogador com mais de X golos, com mais de X assistências, e por isso é que chegámos ali a algumas dicas iniciais. Lembro-me que, por exemplo, o Elisor faz uma pré-temporada absolutamente soberba, já não me lembro se ele marca 5 ou 6 ou 7 golos, é uma coisa assim absurda, com muitos minutos, e portanto foi logo uma aposta inicial, ou pelo menos uma dica inicial. É que ele jogou... E jogou, claro, o problema é que ele jogou bem, não é? Mas pronto, mas realmente é isto, não é fácil chegar a esses dados, porque não temos os minutos.
O problema aqui é não ter os minutos. Nós temos os golos, temos as assistências e temos alguma capacidade de às vezes chegar aos minutos, mas não é em todas as equipas e não é em sempre. Se houver uma equipa que seja um bocadinho mais resguardada e se o departamento de comunicação não tiver uma relação tão boa connosco, nós não conseguimos chegar aos minutos reais. E portanto é importante olharmos para a pré-temporada, porque vemos ali trends, vemos ali que como tu disseste bem, o lateral direito da equipa X, que no ano passado até era o titular, este ano está a dividir minutos com um outro jogador e portanto eu se calhar já vou repensar se quero ir àquele lateral direito, porque se eles estão a jogar jogo sim, jogo não, há aqui um cenário onde na primeira jornada ele perde a titularidade. Só que depois há tal coisa de como é que é os minutos. É depois também importante ver os adversários. Se um jogador jogar 90 minutos contra uma equipa da terceira liga e marcar 2 golos, não é igual. Portanto, é uma situação difícil. Portanto, eu gosto da tua... e é a minha postura também, que é zero risco. Normalmente eu deixo ali um lugar da minha equipa para uma opção de... não é de sensação, mas é de... olhando para o valor dele e para o que ele fez na pré-temporada, por norma, o meu último lugar vai para esse jogador. Mas a opção zero risco é o mais importante. Eu só mesmo piso fora da caixa se for assim uma coisa... Por exemplo, este ano comecei com o Sheldrup, porque é daquelas coisas, se ele tem minutos, dá pontos. Estamos a ver? É só uma questão dos minutos, e no início do ano já não me lembro porque é que ele estava a titular ou porque não estava, já não me recordo, mas lembro-me que comecei com ele, e é muito nesses casos que eu piso fora da caixa, porque senão eu prefiro ter muito mais um jogador que me garanta eu sou isto e os pontos vêm atrás, do que eu se calhar sou isto e depois estou a pô-lo e o que deixei no banco está muito mais garantido, mas não é tão bom como o teto do outro, portanto há aqui uma confusão que começa a deixar pontos no banco. Prefiro muito mais que as coisas sejam retilíneas e depois se há a chamada punt, é naqueles jogadores que têm o que é de especial, precisam dos minutos. Sim, há muito esse caso, né? Nós sabemos que vou dar agora o exemplo, não é um exemplo que faça total sentido porque já vamos a meio, mas por exemplo o Sidney, nós sabemos que o Sidney, se tiver a oportunidade de jogar a titular no Benfica, seja a extremo, seja a lateral, tem uma ótima probabilidade de dar retornos, seja defensivos, seja ofensivos. Mas não posso ter agora na minha equipa, ou quer dizer, posso ter, obviamente, certamente haverá jogadores que o têm, mas a probabilidade dos minutos é muito reduzida e quem diz o Sidney no Benfica pode dizer outro jogador qualquer. Eu lembro-me, por exemplo, o Zabiri no Famalicão, nós tínhamos mais ou menos noção que quando ele começasse a jogar ia dar alguns bons retornos, mas quando é que ele vai começar a jogar? Se há que ele vai mesmo jogar com capacidade? Portanto, é uma equação difícil e é aqui que normalmente se ganham as desvantagens. Mais do que as vantagens, é aqui que normalmente se ganham desvantagens, que é o ir atrás, o correr atrás dos minutos, mais do que até dos pontos, e depois temos ali 2 ou 3 jornadas onde temos zeros. Temos zeros ou no banco ou no 11 e depois já não conseguimos fazer nada e já de repente já estamos na nossa liga com os amigos, já temos 50 pontos de atraso para o segundo ou para o terceiro e já estamos a começar a desistir. Portanto, especialmente na primeira fase é muito importante estarmos risco muito próximo do zero, até para não termos que estar sempre a gastar transferências para corrigir os erros, porque depois vamos podendo aglomerar transferências e de repente temos 3 transferências numa boa jornada e conseguimos ali capitalizar e não temos que usar o wildcard, por exemplo. Há aqui uma série porque depois como tu disseste bem, uma bola de neve, é uma equação que depois está tudo ramificado dentro de qualquer erro, depois vai-te obrigar a uma transferência, depois vais chegar a meio e vais ter que usar o wildcard no momento errado. Portanto, há aqui uma série de coisas. Queria falar agora de reta final de campeonato. Portanto, já compreendemos os valores dos jogadores, já compreendemos os minutos da maioria dos jogadores, obviamente depois há mudanças e há lesões e há castigos e não sei o quê, mas na globalidade já sabemos quem são os titulares de praticamente todas as equipas, já sabemos quem são os jokers, digamos assim, de praticamente todas as equipas. Onde é que tu tentas ir buscar a vantagem nesta reta final? Estás a... quantos pontos é que eram? 50? No primeiro?
Não, está a 24, O que quer que acho. seja. Onde é que tu Tem tentas que ir ser ali buscar vocês a vantagem? dizer porque eu não sei de 24, eu cor. acho que é 1651 para 1675. É isso, é capaz de ser 24 qualquer assim de pontos. género. Onde é que está, para quem esteja ainda a jogar com os amigos e não sei o quê, onde é que está a chave aqui para navegar? A chave para navegar é complicado dizer porque isto acaba depois por ser muito dependente de cada equipa. Cada equipa, claro. E eu não queria estar aqui depois a dizer coisas que no fundo vou estar a Que vão assumir certas prejudicar. coisas. Não, Agora que, para o que- fim. Mas, não, que olhando vão, que para um não se plano enquadram geral, com outras equipas. Pronto, esta jornada tem coisa especial de não termos Dois jogos? Casa Pia Braga e Sporting Tondela. Portanto, não é uma jornada de atacar, é uma jornada de garantir que se tem um 11, A jogar? se estiverem na posição perfeita de poderem poupar uma transferência, poupem. Se estiverem numa situação que é preciso gastar transferências, gastem. Mas é mais uma questão de, agora, supostamente, devem estar a substituir os jogadores do Sporting e do Braga, mas daqui a umas semanas haverá Double Game Week, ainda não sabemos se jogam os dois na mesma jornada, É isso, em acho que esse é um jornada ponto calha muito realmente, importante. mas é claramente uma altura de guardar transferências. Uhum. Quem tem o wildcard, eu por acaso não olhei muito bem, não me parece ser a melhor jornada para o wildcard, Também não porque é parece. sempre complicado montar a equipa a olhar para o futuro numa jornada onde se tira 4, 5 das melhores opções de fantasy ou opções muito importantes de fantasy, não tanto o Braga e o Sporting, e ainda umas muito engraçadas em Casa Pia e Tondela. Portanto é difícil de planear um wildcard nesta. Se tivesse que jogar, jogava, mas é o que é. Mas eu não acredito que haja muita gente ainda com wildcard. Uhum. Por exemplo, eu sei que o primeiro ainda tem por usar. Mas Até porque- acho que é mais uma altura de ser conservador, Uhum. Até ver o porque que há é aqui que... uma coisa, há aqui uma coisa. Onde é que calham os double dish? É isso, era exatamente, ia falar disso, que é muito importante percebermos, e é a última grande informação que nos falta compreender, é quando é que a Double Game Week do Sporting vai calhar, porque se calhar na altura do Braga, quem tiver o wildcard pode capitalizar Claro, carregar aí. É isso. ou aí, E, ou preparar aí, e não só no Braga e no Sporting, nas outras também, claro. também quem conseguir ter um Livolan, ou se calhar um Cassiano como terceiro avançado, Exato. ou em certas estruturas um Bernardo Fontes, ou Medina. Depois o Tondela é um bocadinho difícil Pois é. de opções. Mas o Casa Pia ainda pode ter um ou dois jogadores interessantes Sim, que possam Larrazabal, valer a pena Livolan. só porque tem um jogo extra. Porque depois, tendo esse jogo extra, comparando com os que estão ao mesmo preço, os outros já não conseguem chegar lá porque não têm esse jogo extra. Precisam de muita pedalada, e estas opções que estão mais ou menos ao mesmo preço normalmente têm a mesma pedalada. Salvo raras exceções, não é? Sim, assim, esta nós não sabemos quando é que é o Sporting Tondela, e interessante até me mandaram mensagem durante a gravação se eu tinha alguma indicação. Não temos mesmo. O Sporting está aqui à espera de perceber, agora acho que já percebeu um bocadinho como é que vai ser o calendário deles para a frente. Ainda bem que não temos canto do Sporting esta semana. Mas esta é a última grande decisão, não é? Porque se calha, e há uma probabilidade disso acontecer, não sei quanto é a probabilidade, mas há uma probabilidade de acontecer, o Braga e o Sporting terem a Double Game Week na mesma jornada, pode ser, é a diferença entre ganhar e não ganharem a vossa liga, porque estamos a falar de 4 jogos, se isso acontecer, estamos a falar de 4 jogos, entre os 2 do Braga e os 2 do Sporting, e os 2 dessas equipas, neste caso o Tondela e o Casa Pia, que vos podem dar à 32ª jornada, se eu estou a fazer bem as contas, pode-vos dar um boost absolutamente irrecuperável para o que resta da liga. Portanto, há aqui, esta é a grande decisão que nos falta conhecer. Quem tiver o wildcard, eu estou como tu, Senso, que não sabe quando é que vai sair essa decisão. Não sabe. Okay. Não tardará muito. Provavelmente depois do desfecho da próxima semana, não é? Sim, provavelmente será depois do Sporting Bodø/Glimt,
Vamos ver. Mais alguma ideia assim mais particular para esta reta final, Senso? Eu acho que todas as respostas vêm depois de se perceber quando é que calham as Double Game Weeks e como é que se pode navegar a coisa, porque isso influencia muito, principalmente porque é o Braga e o Sporting. Exatamente. São opções de muito peso, portanto, por isso é que eu digo que agora, até se calhar, eu acho que o Braga está na 29ª jornada, não está na Double Game Week, tenho ideia que sim. Não, acho que é mais Mas idealmente eu diria, se as equipas estão bem, se uma pessoa tem uma equipa bem estruturada, se não há aqui imensos problemas, jogadores com riscos de rotação, isso precisa sempre ser tratado a curto prazo. Se uma equipa está bem estruturada, não tem esses problemas, eu acho que é rebanhar o máximo de transferências para depois ter a flexibilidade de poder atacar onde realmente há valor. Porque nesta jornada, isto é uma jornada muito complicada esta, não tendo Braga e Sporting, há Porto e Benfica, mas reduz logo as opções. Há um Gil com um jogo bom, há um Santa Clara com um jogo bom, mas um calendário a seguir que só em certas estruturas é que se calhar vale a pena trazer jogadores do Santa Clara, porque tem a ver com depois como é que rodam com o resto da equipa, porque a seguir tenho ideia que joga com o Gil e com o Sporting. Portanto, é uma jornada muito difícil de atacar sem serem em jogadores de Benfica e Porto. E Gil, sim. Muito bem. Deixa só uma última questão, que é, tu quando olhas para apostas extra grandes, e mesmo nos grandes, mas aí com menor peso, mas quando olhas para sequências de jogos, de quantos jogos? Ou seja, vamos imaginar que tu estás a olhar para um Nacional da Madeira e há ali um jogador que te chamou a atenção por alguma razão, por 1001 razões. Qual é o número de jogos que tu precisas de bom calendário para tu realmente ires a esse jogador? Portanto, 3, 2, 4, como é que tu fazes? eu tento olhar sempre a 3, 4, é como eu. Às vezes 6, depende de que posição é que estou a preencher a minha estrutura. Claro, depende da posição, se depende do estou a comprar valor, o meu 8º jogador, se calhar olho para 6. Se estou a comprar o meu 12º jogador, se calhar vejo em que jornadas é que eu vou usá-lo e se calhar é essa a razão que eu estou a comprar. É porque preciso de uma rotação de alguém que vai jogar contra um grande, porque normalmente é isso, preciso de uma rotação de alguém que vai jogar contra um grande ou vai ter uma série de jogos difíceis e não o quero substituir diretamente. Uma questão de preço ou uma questão de é esta a estratégia que eu acho mais engraçada, ou o que seja, mas eu acho que depende muito de qual é que é a função na equipa, no 11 base das próximas 3 a 6 jornadas. O que é que aquele jogador me vai fazer ali? Porque se eu não vir um papel nele, que é vais ser sempre titular ou vais rodar com o jogador do outro clube que eu tenho, porque há ali um jogo fácil, difícil. Exatamente, há um par de jogos entre eles, onde se o for trocando tem sempre jogos fáceis, e é um bocadinho por aí. Eu aqui quando falo das dicas e quando depois escrevo não sei o quê, normalmente eu olho 3 ou 4 jogos. É mais ou menos isso, até porque são dicas mais genéricas, digamos assim. São 70 mil pessoas a jogar, neste momento devem ser 20 mil, sei lá, e portanto as dicas são mais genéricas, mas normalmente é isto, é 3, 4 jogos, eu olho, às vezes, porque também temos que fazer isto, se houver um jogo que eu acho que realmente há ali, normalmente eu faço isto com o adversário do Aves, se receber o Aves, por exemplo, tento sempre ver se há aqui para aquela jornada muito específica, porque pode haver uma boa oportunidade para aquela jornada, e obviamente eu não sei se a pessoa está a usar o wildcard, se está a usar chips, se está a usar o que quer que seja, não sei os ponteiros todos das equipas, portanto tem que ser uma coisa mais genérica, mas normalmente quando eu falo aqui de calendário, quando eu digo, atenção ao calendário do Arouca, que pode ser bom, normalmente é 3, 4 jornadas, é porque nas 3, 4 jornadas imediatamente acima daquele jogo são interessantes. Portanto é exatamente o que eu faço também. E deixa-me, para terminar, uma coisa que eu discordo, eu e o Cardoso temos opiniões diferentes, que é guarda-redes dos grandes. Já falaste aqui até da questão das pontuações dos guarda-redes.
achas que faz sentido, não faz sentido gastar uma slot, gastar uma percentagem do orçamento naquele guarda-redes dos grandes, mesmo tu tendo a noção que ele te vai dar provavelmente um número elevadíssimo de clean sheets? Estamos a falar genericamente. Esta época, eu sei, esta época que o Diogo Costa não é só o Diogo Costa e as clean sheets que fazem, praticamente não haver opções ofensivas do Porto. Pois é isso. É isso. Uma pessoa ter a necessidade de carregar nos grandes, e também agora ainda mais confuso está. Houve uma altura que foi um bocadinho mais clean, mas agora as rotações na defesa do Porto estão super confusas, porque há suspensos, há malta a voltar de lesão, há malta a receber hate nas redes sociais e aquilo pode afetar minutos, há uma série de coisas. Portanto, neste ano especificamente, dos grandes, iria só para Diogo Costa, porque o Porto é o que é defensivamente. Mas no geral. Na generalidade, só num caso específico destes, porque senão não tenho uma natural atração. Acho que então, principalmente com estas regras, é tentar gastar o menos possível nos guarda-redes. É isso. Ou então uma opção média, mas uma opção média também teria que ser assim, uma coisa especial. O Karevich tem dado returns muito bons. Muitos pontos, é isso. Apesar de haver over-performance, mas tem dado returns muito bons. O Karevich é o segundo guarda-redes com mais pontos de toda a fantasy. Pois isso, eu só tenho. Eu depois jogo tanto o meu jogo que eu só tenho noção de quantos pontos a mais é que ele tem do que eu esperava. E é um bom bocado, mas isso é o Famalicão no geral, não estava à espera de. E os números também não apontavam para tantas clean sheets. Mas pode haver essa coisa, e é aí que às vezes ganha muitos pontos, é nessas sensibilidades de eu acho que eles conseguem fazer um bocadinho mais do que se está à espera, e de repente o Karevich torna-se uma opção muito, muito boa. Mas eu olhando para uma estrutura onde se pode ter um DAS que bate penaltis, será que quer dois jogadores do Famalicão, onde já estou a gastar, eu acho que eles os dois juntos serão mais que 10 milhões? São. Portanto, só quero um, afinal, porque não quero gastar assim tanto dinheiro. Qual é que escolho? Se calhar escolho o DAS, porque pode cair um penaltizinho, ainda há os livres, ainda há os cantos, há os bónus defensivos que está lá sempre. Portanto, nunca há uma resposta certa. Claro. Há várias erradas. Há várias erradas, exatamente. Varia de equipa para equipa, varia da construção. Eu também, esta época é uma época muito específica, exatamente, nem tanto pela questão das clean sheets do Diogo Costa, que obviamente são muito relevantes, mas porque realmente ofensivamente, e então depois da lesão do Samu ainda pior, não há propriamente... O Pietruszewski está a fazer o seu caminho, mas... Pois, eu acho que é a primeira vez que temos, para além do Samu, que temos uma opção do Porto ofensiva, que uma pessoa diga, ok, agora porque não está inscrito para a Liga Europa, e quanto mais longe o Porto for, melhor para o Pietruszewski. Sim, até pelo valor. Vai andar sempre nos seus 60, 70 minutos. E até se calhar com sorte um jogo ou outro 80, 90. E até pelo valor, não é? Até pelo valor que ele tem, porque quando veio para Portugal era desconhecido, apesar de obviamente vem para o Porto, portanto já sabemos que vai estar, o valor vai ter que estar alto, mas estamos a falar de 17 anos que jogava no Jagiellonio. Mas é isso, também, e eu até depois começo a pensar de, ok, no futuro, se eu precisar de mais um jogador daquela equipa, ou porque, neste caso, vamos imaginar aqui, havia aqui um cenário onde com a lesão do Samu, ou o Denis Gould ou o Mufi, um dos dois até poderia assumir mais. Não é assumir, alguém tinha que assumir que eles têm que jogar com 11, mas era marcar, começar. Há aqui um cenário onde o Denis Gould podia estar a fazer 2 golos com alguma regularidade. Não é o caso, e portanto já compreendemos também. E será que eu depois vou querer ter o Diogo Costa quando posso capitalizar aqui? Ou seja, é uma equação difícil, é uma equação que é de equipa a equipa basicamente, e de sensibilidade a sensibilidade. Para fechar, Celso, para te deixar ir embora, tu és uma pessoa da comunidade, fala-me, sem entrar aqui em grandes detalhes, como é que tens visto a comunidade fantasy em Portugal? Como é que está? Qual é que é a tua sensação? Estamos aí pelo caminho certo? Estamos aí pelo caminho errado? Eu acho que a primeira coisa é que há pouca gente, portanto, havendo pouca gente, há sempre menos
menos barulho, menos interação, menos conversa, menos debate, menos discussão. Mas também mas ao senso também sabemos o porquê, não é? Ou pelo menos há uma das razões que nós sabemos. Certo, mas eu compreendo, sim. Há que andar à volta das coisas. Se tiver que se andar à volta das coisas, anda-se à volta das coisas. Portanto, eu acho que trazendo mais gente, havendo mais gente a querer falar, havendo mais facilidade em haver conversa, havendo mais gente também que tenha tempo para passar tempo nas conversas e a criar conteúdo, porque tem mais, se calhar, a ver com afetar uma geração que já não é minha, não é? Eu já sou os que vai jogar sempre Fantasy porque jogo isto há 15, 20 anos, faço ideia. Será mais a malta jovem que se interesse por isto, que pegue, que faça conteúdo, que possa estar diariamente a falar disto, porque é um bocadinho a realidade que vemos. Eu, por exemplo, é a realidade que conheço da Fantasy Premier League, é esta. Há muita gente a querer fazer conteúdo e depois conversa acende outra conversa, discussão acende outra discussão, e é o que é preciso, porque... E até porque agora, só para terminar, nós estamos numa fase onde não é impossível, não sendo uma conta oficial, tu conseguires monetizar o teu conteúdo. Não é impossível, obviamente também não é fácil, mas não é impossível, e portanto a da Premier League estamos a falar da fantasy provavelmente mais jogada no mundo, a nível de engagement, a nível de conteúdo, a nível de discussão, de jogadores, de prémios, de tudo e mais uma coisa. Portanto é um exemplo obviamente extremo, mas mesmo nas outras ligas, e neste caso estamos a falar da portuguesa, há conteúdo que se pode fazer, obviamente tem que ter qualidade, não pode ser arrogante ou achar que tens todas as certezas e todas as respostas para gerar discussão, e podes depois monetizar esse teu conteúdo. Portanto, há aqui algum atrativo dessa situação. Portanto, concordo contigo. Eu acho que isso terá que partir de malta geração mais nova, de malta que venha aí com fogo e com vontade e cheia de tempo. E isso só vai atraindo mais pessoas para jogar, e depois, pronto, mais uma vez não querendo repetir a metáfora, mas é a bola de neve. Sem dúvida. E eu acho que era bom para o jogo, era saudável para o jogo, acaba por tornar as coisas mais interessantes. Claro. Quando há comunidade quando há um ser vivo que vive ao lado disto, e que isto não somos só cada um a jogar sozinho, em sua casa. E é o que é. Olha, Celso, obrigado. Eu sei que era para ser na semana passada, tivemos ali um pequeno imprevisto, mas tu mostraste uma disponibilidade muito boa, que eu agradeço até. Portanto, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Boa sorte, mas vou-te já dizer que se tivermos aqui o gajo que está à tua... O gajo, desculpem, eu estou sempre a dizer. o jogador que está à tua frente, eu vou-lhe desejar boa sorte também. Portanto, mas boa sorte aí para a reta final. Estamos a acompanhar com muito interesse essa disputa, porque não são só os dois, ou seja, há mais equipas ali relativamente perto, ainda com possibilidade. Está perto, pontos, está uma luta muito interessante. Eu sei que tu estás mais focado naquilo que tu controlas, que é a tua equipa, mas nós que não controlamos nenhuma das equipas, estamos extremamente interessados em ver as vossas apostas, e portanto agradecer-te a participação, e espero que continues com o teu conteúdo que já fizeste, e que continues aí a ajudar a malta, porque é de malta como tu que nós precisamos aí na comunidade. E portanto um abraço, e esperemos que continues aí ligado. Eu sei que tu vais continuar ligado, quem joga fantasia há 20 anos não para. Eu faço as palavras do Igor, as minhas, Celso. Obrigado pelo teu testemunho aqui hoje, obrigado pelas tuas dicas, pelas tuas explicações. Celso, grande abraço. Não, obrigado pelo convite. Não, obrigado nós, um abraço. Vamos embora nós também, voltaremos então para a semana, estamos a chegar à reta final, entretanto vem aí pausa das seleções também, e não se esqueçam, muito atentos, porque pode acontecer, eu acho, pela experiência que tenho, que essa informação só vem depois da eliminação do Sporting contra o Bodo Glimt, mas pode acontecer antes. Portanto, vai muito atento a quando é que é a Double Game Week do Sporting, e depois, aquilo que já falámos aqui, se bate na mesma do Braga, então aí é um jackpot muito interessante. Vamos embora, agradecer mais uma vez ao Censo. Miguel, metes aí o separador.
Siga. Um Não leve abraço. isto demasiado a sério.